Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 8 de fevereiro até o dia 15, mais algumas várias que chegaram por inbox sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois muita coisa acontecendo no Brasil, especialmente em Brasília, a política continua fazendo ruído, mas tem alguns sinais importantes que a gente precisa interpretar e entender como isso impacta os mercados, a nossa vida financeira. E eu quero responder primeiro as perguntas que têm chegado nos últimos dias sobre essa cruzada do PT, do governo atual, contra o Banco Central e focado especialmente na figura do Roberto Campos Neto. Depois falar sobre esse ambiente de alta de juros no mundo inteiro e como isso afeta a nossa economia. Falar também de crédito privado, o que está acontecendo com várias empresas no Brasil. E depois também falar sobre o Haddad, que participou da conferência do BTG, o BTG CEO Conference, porque ali também algumas mensagens importantes. E aí depois responder as perguntas que vocês mandaram. Por sinal, como vocês podem ver, eu continuo em viagem, não estou no habitat natural, não voltei ao escritório. Mas como a música não para, é preciso seguir trabalhando e respondendo as principais dúvidas de vocês. Então, primeiro sobre essa cruzada que eu digo, especialmente do Lula, do PT, do governo, de seus aliados, contra Roberto Campos Neto, contra a alta taxa de juros. E que eu já falei várias vezes em que eu considero que a taxa de juros nesse patamar é um patamar elevado, mas ela está aí por problemas da nossa economia, por erros do Banco Central, por erros de sinalização de mensagem de políticas adotadas por essa administração atual também. Então não é tão simples fazer uma campanha e tentar baixar os juros a fórceps, que é como eles estão querendo. E é a parte que não me surpreende, mas chama atenção, porque está clara assim a estratégia de politizar a questão e de colocar um alvo na cabeça de Roberto Campos Neto como sendo o grande responsável agora pela desaceleração econômica do Brasil, por algum nível de desemprego, pela alta inflação, pelos problemas de crédito, pelo dinamismo, enfim. É quase que a panaceia do momento é a redução da taxa de juros. E para mim o ápice dessa cruzada, nos dias recentes, foi essa campanha liderada pela Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, André Janones e mais algumas figuras do PT, inclusive com o hashtag juros baixos já, para tentar, de alguma maneira, forçar o Banco Central a jogar toalha e reduzir a taxa Selic para turbinar a nossa economia, que aí uma boa parte dos nossos males estaria resolvida. E não é assim que funciona. E é que eu digo que sem dúvida que tem muito ruído, porque todo dia tá o Lula falando sobre isso, agora essas grandes figuras do PT, Haddad se coloca um pouco mais neutro, tentando fazer intermediação entre Fazenda, Governo, Executivo e Banco Central, que é um órgão que tem uma autonomia, mas a verdade é que tem um sinal, e o sinal importante é que agora o PT quer realmente usar taxa de juros como uma ferramenta de estímulo econômico para fazer a nossa economia voltar a crescer e não é tão simples, pelas razões que eu já expus em vários vídeos, pela nossa situação fiscal, que não há nenhuma sinalização no sentido de redução de gasto efetivo, e isso até eu fiz um tweet sobre o tema, como não adianta querer baixar juros a fórceps na marra, se toda a sinalização que o governo deu até agora acaba pressionando os juros para cima. E isso também tem a ver com, não é apenas o Banco Central controla até certa medida, a taxa básica de juros, mas os juros são precificados em toda a curva, sobre a qual o BC não tem quase nenhuma relevância. E aí é mais forças de mercado, oferta e demanda, entendimento de risco, precificação da incerteza fiscal da nossa economia e tudo mais. Então não é tão simples e é preciso tratar dessas questões que até agora não estão sendo tratadas, pelo contrário. Eles não querem cuidar de gasto, não querem aumentar a produtividade da economia, ou pelo menos as suas políticas que até agora foram aventadas e que estão sendo perseguidas, não vão na direção de dinamizar a nossa economia, realmente elevar a produtividade do Brasil, que é o que realmente pode trazer um crescimento de longo prazo e sustentável. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa tentativa de reduzir os juros na marra
também é um reconhecimento tácito de que usar apenas bancos públicos nesse momento não é tão simples. Coisa que eu já falei aqui, que eu sempre repito, quem tem banco estatal não precisa de banco central. Até certo patamar é verdade, mas no momento em que há muito mais escrutínio e transparência sobre, por exemplo, o próprio BNDES, e não é mais tão fácil usar o BNDES como banco de fomento e despejar crédito farto e barato como foi lá depois da crise financeira de 2008, 2009, agora é mais difícil. Então, usar banco estatal será feito, mas não com toda a intensidade que eles gostariam. Por isso, eles precisam também da ajuda do Banco Central para reduzir a taxa de juros e, por isso, conseguir tentar estimular mais a economia por essa via. O outro problema, e eu já entro numa questão que também tem a ver com a taxa de juros brasileira, que não é apenas uma questão brasileira, é também uma conjuntura internacional. O Fed está subindo juros e ainda não parou de subir juros. A inflação americana acabou de temos a divulgação do CPI, que foi nessa semana que passou. Eu estou gravando na sexta-feira, 17 de fevereiro. E o CPI foi um pouco acima do esperado. Nos últimos 12 meses, a inflação nos Estados Unidos em 6,4%. Ainda é um patamar muito elevado. Isso significa que o Fed vai seguir subindo os juros, ainda não sabemos quando será o fim desse aperto monetário, e está próximo do fim, mas ainda não acabou. E depois de apertar os juros, ou chegar estacionar nesse nível de juros, por quanto tempo vai ficar lá? Vai ser um mês? Vai ser 6 meses? Vai ser um ano? Eu diria que pelo menos uns 6 meses de alta de juros elevada. E isso também acontece no Banco Central Europeu, no Banco da Inglaterra, em outros bancos centrais em todo o mundo, à exceção do Japão. Isso significa que essa alta de juros hoje é uma questão mundial. E quando os juros sobem no mundo, quando os juros sobem em dólar, isso por si só exerce também uma pressão sobre a nossa economia. E isso acaba impactando as empresas como um todo, a aceleração ou a desaceleração econômica global, que o Brasil começa a sentir também. Então não adianta o Brasil querer reduzir juros na marra se lá fora os juros continuam em patamares elevados e ainda sem perspectiva de redução. E é aí que a gente entra no ponto seguinte, que tem a ver já com crédito privado, mas eu quero dar um passo atrás antes de abordar crédito privado especificamente, em que essa alta de juros ela vai produzindo os seus efeitos na economia paulatinamente. O Fed começou a apertar juros no ano passado, vai completar um ano porque começou a apertar juros em março de 22. No Banco Central do Brasil já começou em março de 21. E esse impacto de alta de juros, pouco a pouco vai tendo seus efeitos, ou seus efeitos vão sendo sentidos pela economia como um todo, em termos de aumento de custo de crédito, alavancagem das empresas que aumenta, menor demanda por crédito, os bancos também começam a ficar mais receosos de emprestar, acabam elevando ou trazendo mais complicações nos seus critérios, ficam mais rigorosos com os critérios de concessão de empréstimo. Então todos os efeitos negativos da alta de juros começam a se manifestar ao longo do tempo, mas de forma paulatina. E hoje a gente pode dizer que esses eventos estão ocorrendo. E quando a gente fala de alta de juros e de endividamento, quando a gente volta lá atrás, na pandemia, 2% no Brasil de taxa de juros, lá fora 0%, esse foi o momento que as empresas aproveitaram para tomar dívida no mercado, para alongar o perfil da dívida. Isso significa que elas melhoraram a sua situação financeira, melhoraram a estrutura de capital dos seus balanços, e no momento em que os juros começam a subir, os efeitos não são sentidos imediatamente. É preciso que transcorra o tempo até que essa alta de juros finalmente comece a impactar as empresas. Como elas alongaram o perfil da dívida, demora 1, 2 ou 3 anos até que todos os efeitos de uma alta de juros sejam sentidos, e agora a gente começa a ver isso impactar. É lá fora a desaceleração econômica, quase 90% das empresas já reportaram os seus resultados do último trimestre do ano passado do S&P 500, as empresas listadas na Bolsa Americana. E todo esse conjunto de empresas, na sua maioria, registrou novamente uma queda de lucratividade. Então os efeitos da desaceleração econômica e da alta de juros estão afetando já as empresas. E no Brasil é a mesma coisa. O que faz com que eu entre agora no próximo item do crédito privado, porque a gente viu
tudo que aconteceu com Americanas, que é um evento específico da Americanas, porque consiste, até agora não foi admitido, mas está na cara que foi uma fraude contábil de ocultação de dívidas financeiras. Mas sem dúvida alguma que o aumento da Selic acaba sendo um catalisador da descoberta de fraudes. Acontece a mesma coisa lá fora. Quando o cenário é de juros baixos, as fraudes se propagam. Ou o ambiente de juros baixo acaba sendo um cenário fértil, ou terreno fértil para que fraudes aconteçam, para que qualquer tipo de ideia, por mais tresloucada que pareça, seja financiada. E isso aconteceu nos últimos 10, 13 anos. Mas agora que os juros sobem, as fraudes começam a aparecer. Isso vale lá fora e vale para o Brasil também. Além disso, a gente vê novas empresas do varejo, foi Marisa, CVC, Tokstok, a Light também, que é elétrica, que estão reportando problemas de balanço, problemas de endividamento, algumas já contratando assessores financeiros para reestruturar as suas dívidas. E isso também tem um impacto da Selic que está aumentando. Mas não apenas a Selic, toda a curva de juros. Então, claro que um aumento de juros mundial e no Brasil, cedo ou tarde, impacta as empresas. É o efeito normal. Então, não dá para dizer que são eventos inesperados, as complicações que algumas empresas começam a ter agora, especialmente as que se endividaram mais, e especialmente as que aproveitaram aquele cenário de juros bem baixos lá em 2020 e 2021, e que agora, com a alta de juros, elas começam a sentir esses efeitos. Até porque muitas empresas, ou muitos instrumentos que são emitidos pelas corporações, são instrumentos atrelados à Selic. É CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3, enfim. Quando o CDI aumenta, esse CDI mais 2, a parte CDI fica muito mais alta, significa um fardo maior, logo mais adiante, um problema possível para as empresas pagarem ou até mesmo rolarem essas dívidas. Então, é ruim o que está acontecendo, mas é esperado. E o problema é que isso impacta também a indústria de fundos de crédito no Brasil. Começou com Americanas, mas ali foi talvez o estopim, onde muitos cotistas começam a sacar desses fundos, e muitos desses papéis não têm um bom volume de negociações no mercado secundário, não tem liquidez. E até um problema e um risco que muitos investidores precisam ficar atentos é quando se fala de crédito privado e fundos de liquidez e fundos de crédito privado e que dão liquidez diária D0 ou D+1, significa que você pode resgatar nesse imediatismo. Isso significa que o gestor, se recebe um pedido de resgate, ele precisa encontrar mercado e vender o papel que ele tem no fundo. E se é um papel que não tem um mercado pujante, não tem um mercado secundário com volume de negociação adequado, ele vai ter que vender ao preço que for. Então, cuidado quando investir em fundos de crédito privado, porque não deveria ser o fundo para reserva de emergência ou o fundo de liquidez diária. Por mais que ele permita liquidez ou resgate diário, ele pode enfrentar problemas em cenários de estresse como é o atual que estamos enfrentando no Brasil. E agora o último tema que eu separei aqui para falar foi a aparição do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na CEO Conference do BTG. E foi uma semana cheia de aparições, porque tivemos também Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, no Roda Viva, tivemos André Lara Rezende no canal Band e vários outros falando bastante sobre taxa de juros, autonomia do Bacen, interferência política, enfim. E no caso do Haddad em específico, honestamente ele até falou bem, não falou nenhuma grande bobagem, mas foi apenas um discurso para aquele público que o pessoal queria ouvir e realmente nada concreto ainda. Talvez o mais concreto é que eles querem antecipar a divulgação da nova âncora fiscal, o arranjo de controle fiscal, que deve acontecer ainda em março e não apenas em abril ou não durante o primeiro semestre, então querem fazer isso o quanto antes. Mas o que exatamente será essa âncora fiscal? A gente continua no escuro e eu renovo as minhas preocupações e eu não espero nada de muito positivo com esse novo arranjo fiscal, porque a visão deste governo, a linha mestra tanto do Lula, tanto do PT e quanto do Haddad também, não é de redução do Estado, não é de reduzir o inchaço da máquina, de reduzir o funcionalismo público, de realmente redução das despesas do Estado, é simplesmente, na melhor das hipóteses, é contenção. É não
explodir o gasto público em relação à economia, ao PIB, mas não efetivamente reduzir o fardo do gasto público, que é ineficiente e no Brasil é muito ineficiente, é um desperdício enorme e não gera nada em crescimento da economia do país. Então, honestamente, não foi uma entrevista desastrosa, mas também não trouxe nada de concreto para a gente ficar otimista com relação à política fiscal para 2023 e durante toda essa administração do governo petista. Então, eu diria que é isso sobre Haddad na CEO Conference. Agora deixa eu sim responder as perguntas, que foram várias. E aqui a primeira é do John Kennedy. Vamos lá. Será que CBDC vai ficar pronto em 2023? Aqui é a CBDC, a famosa Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de Banco Central, e que a gente está vendo os projetos sendo acelerados no Brasil com o Real Digital, e o último, ou mais recente, a trazer alguma novidade foi o Banco da Inglaterra, que diz que sim, estão avançando com a Libra digital, e que inclusive haveria limites de quanto cada cidadão pode deter em libras, que seria em princípio 20 mil libras. E a gente começa a já ver o que eu venho falando desde que esse arranjo vinha sendo aventado, explorado lá em 2014, 2015, lá se vão quase 10 anos, onde uma CBDC acabaria sendo usado como um dispositivo possivelmente totalitário, porque permitiria ao Banco Central um controle e um poder de impor experimentos econômicos, sociais, monetários, assim, que seria estarrecedor. E o que a gente tem visto de notícias vai justamente nessa direção. Então, para mim, não é novidade, é apenas uma confirmação dos receios que eu vinha trazendo lá atrás, quando isso já vinha sendo explorado. Pois bem, seguindo aqui, do Manu Almeida. Não, perdão. Pois bem, aqui seguindo do Davi Simões. O que você acha do futuro do petróleo para quem quer cursar engenharia do petróleo? Honestamente, se você colocar aí em profissões muito demandadas, engenheiro de petróleo é uma das mais demandadas dentro de engenharia, porque ainda há muita demanda, o setor segue sendo demonizado, perdeu um pouco do seu apelo, da sua atração, não é um setor mais sexy, mas a verdade é que ele ainda é fundamental para que a economia mundial siga operando no nosso nível de avanço tecnológico e de progresso econômico. Então, engenheiros de petróleo serão ainda demandados por muitos anos, se não por muitas décadas. Aqui o aqui do Dyer Investimentos. O que mais te impressionou na economia em Dubai? Pois então, até para quem está acompanhando aí meus stories no Instagram, eu sigo em Dubai, vim passar férias e também aproveitar para gravar um vídeo documentário sobre a economia e a bolha imobiliária de Dubai. Eu diria o que mais me impressionou é como a cidade cresceu. Eu saí de Dubai em 2009, quando tinha menos de 2 milhões de pessoas, era 1 milhão e 600. Hoje, 2023, tem mais de 3 milhões e meio de pessoas. Assim, 3 milhões e 500 mil pessoas. É impressionante. Vários bairros que já estavam sendo desenvolvidos foram terminados. Novos bairros que estavam sendo planejados foram já completamente construídos. A concentração de arranha-céus, eu estou aqui de frente para o Burj Khalifa, ou Khalifa no árabe, que é o maior prédio do mundo, né, a maior torre do planeta. Ao redor dela, que é o bairro Downtown Dubai, da incorporadora Emaar, é tanta torre de 50, 60 andares, numa concentração, numa área pequena, toda a Business Bay, que é ao redor dessa área também, tudo construído. Então, como a cidade cresceu, mesmo depois da bolha ter estourado, e os preços, depois eles foram reinflados e voltaram, e chegaram num pico máximo em 2014, e desde então vem caindo. Com a pandemia e com a guerra da Ucrânia, muitos russos vieram para cá. Dubai voltou a ser um destino de refúgio de capital, refúgio financeiro, de blindagem patrimonial, de tudo que é tipo, de tudo que é lugar do planeta. Então, acabou sendo um destino atraente para muita gente e isso ajudou a turbinar os preços dos imóveis no último ano, 2022. Mas ainda não voltou ao pico de 2014. Mas ainda assim, a gente pode ver que a economia conseguiu se reerguer do estouro da bolha em 2008, 2009 e cresceu de forma absurda. E a verdade é que Dubai se ocidentalizou ainda mais.
As mudanças que foram feitas desde então, como por exemplo, para pior, digamos, imposto que não havia, agora tem um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado de 5%, não tinha antes. Imposto de renda para empresas vai começar em junho de 2023, 9%. Claro que tem várias isenções, mas ainda assim é uma novidade. Ainda não tem imposto de renda para pessoa física, mas para empresas já. Além disso, muitas flexibilizações em termos de hábitos, de choques culturais que antes eram mais evidentes e agora eles buscam minimizar até para continuar atraindo pessoas de tudo que é lugar do planeta. Como, por exemplo, hoje Dubai é visto como uma cidade que muitas pessoas vêm não apenas para passar um tempo, mas até mesmo para passar o resto da vida, para se aposentar. Quando eu estava aqui em 2008 e 2009, Dubai era muito mais visto como uma cidade onde as pessoas vinham ganhar dinheiro rápido, fazer uma poupança boa em 2, 3 anos, 4, mas depois se mandava. Hoje não há mais, ou não há apenas essa visão por parte dos expatriados, o pessoal que vem para cá em busca de oportunidades, de fazer patrimônio e inclusive de empreender. Então, hoje eu diria que é um destino muito mais atraente para muita gente e bem mais ocidentalizado do que já era em 2008 e 2009, mas realmente muita coisa me impressionou. Eu diria que eu fiquei tão impressionado quanto eu fiquei quando cheguei aqui. Especialmente por conta de todo esse crescimento. Por 13 anos, a cidade quase dobrou de tamanho. É surreal. Muito bem, aqui próximo, do Juninho. Sua opinião sobre o livro A Riqueza das Nações. Concorda com todas as ideias de Adam Smith? Com todas as ideias, não, mas concordo com muita coisa. E sem dúvida que foi um livro divisor de águas para a ciência econômica. Talvez tenha sido... Talvez não. Certamente foi o primeiro grande tratado de economia. Vários temas econômicos haviam sido abordados anteriormente por outros pensadores, mas de forma sistematizada e rigorosa e completa, esse foi realmente o primeiro, por isso foi um marco importante na ciência econômica. Agora, do ponto de vista do próprio Adam Smith, houve um retrocesso no seu pensamento sobre ideias, por exemplo, da mais-valia de Marx. Ele reintroduziu o conceito de mais-valia de Karl Marx na Riqueza das Nações, coisa que não havia em livros passados, em escritos anteriores do próprio Adam Smith, como a Teoria dos Sentimentos Morais, The Theory of Moral Sentiments, do Adam Smith, entre outros. Então, houve retrocesso, sim, na Riqueza das Nações, mas é um livro, sem dúvida, que foi importantíssimo para a história da ciência econômica. Aqui do Matheus. Depois da briga com o Banco Central, a próxima pauta do governo seria o congelamento de preços? Não acho que ainda é algo para esse nível. A inflação está elevada, mas já reduziu bastante. Assim, controle de preços de forma generalizada, a gente precisaria ver um aumento de inflação muito mais severo, muito mais debilitante, como é o que a gente vê na Argentina, que está praticamente atingindo 100% de inflação no ano. Esse não é o caso brasileiro, então não vejo isso acontecendo tão cedo. Aqui do Nério. 2025, o Banco Central perde autonomia? Vamos acompanhar. Não acho que vai ser uma briga tão fácil, não está na pauta do Congresso. O Congresso acho que barraria, usaria isso como moeda de troca, mas sem dúvida que Lula gostaria de acabar com a autonomia e sem dúvida que, acabado o mandato de Roberto Campos Neto, Lula vai tentar indicar alguém mais alinhado a ele, se é que, e aí eu acabei não respondendo isso anteriormente, o que eu considero parte dessa estratégia toda de colocar um alvo na testa do Roberto Campos Neto é de minar a sua confiança, de minar a sua paciência, e daqui a pouco o próprio Roberto Campos Neto diz, quer saber? Enchi o saco, saio daqui, vocês resolvam esse problema, eu não quero mais ter que me incomodar. Daqui a pouco não, eu diria que essa é um dos objetivos da estratégia de demonização do Roberto Campos Neto, Banco Central e alta taxa de juros. É forçá-lo a sair por conta própria. Aqui do Rinaldo. Dado que não seremos a Venezuela nem a Argentina, qual seria o pior cenário nos próximos anos?
Não, o pior cenário seria o Brasil ir na direção de Argentina. Não acho que é o que vai acontecer. O cenário base é o Brasil seguir na sua mediocridade. Não vai crescer nada de forma pujante, vai ser esse crescimento mediano, medíocre, se arrastando, mas é o Brasil de sempre, medíocre. Essa é a verdade. Então, mas o pior cenário, sim, seria a Argentina. Aqui sobre Dubai, que como a crise de 2009 afetou o mercado imobiliário. Nada abala o preço das moradias? Abalou. Abalou e muito, porque o que mais impressionou a bolha de 2008, ou a bolha imobiliária em Dubai, foi a rapidez e a intensidade na alta do preço dos imóveis que aconteceu aqui nesse Emirado. E depois, da mesma forma, a queda. Assim, os imóveis chegaram a dobrar de preço em 2008. Uma insanidade. E aí, 2009, caiu 40%. Até mais. 2010, 11, seguiu caindo. Aí depois voltou a retomar e conseguiram reinflar a bolha, especialmente durante a alta do petróleo, que durou até 2014, 2015, e o pico de preço dos imóveis em Dubai, tanto para aquisição quanto para aluguel, foi em 2014. E desde então, depois com a queda do petróleo também, os preços vêm corrigindo lentamente, ano após ano, e no momento atual ainda está cerca de 10 a 15% abaixo do pico de 2014. Mas aumentou bastante, como eu falei, em 2022, por conta dessa conjuntura internacional, que favoreceu bastante o setor imobiliário aqui em Dubai. Aqui do Ferdinando, algo mais complicado com burocracia em Dubai do que no Brasil? É diferente, até porque tem a ver com a seguinte pergunta provocativa aqui do Enaldo. Não é um paradoxo quem é liberal gostar de férias em uma ditadura totalitária? Pois, primeiro, assim, vou responder que Dubai não é uma ditadura totalitária, mas não há democracia, não há liberdade política, é uma monarquia absolutista, como são todos os Emirados aqui. Mas ainda assim, há um bom nível de liberdade econômica. Tanto é que há 3 milhões e meio de pessoas que vivem aqui. E muita gente segue imigrando para Dubai. E aí, sobre a questão da complicação, o que é mais complicado aqui? Eu diria que não, que a burocracia não é mais complicada aqui. Mas é um governo onde você talvez não tenha tanta previsibilidade sobre algumas ações, porque é uma monarquia absolutista, então dependendo do que eles queiram fazer, vai ser aprovado, vai ser colocado em prática e pronto, e não tem muito o que você possa fazer ou protestar contra isso. Isso é um problema. Felizmente, nos últimos anos, e o que eles têm feito, desde o estouro da bolha especialmente, é dar mais previsibilidade, inclusive criando incentivos e melhorando o ambiente de negócios e de moradia, especialmente para estrangeiros, para expatriados, porque eles precisam atrair capital humano. E até outra pergunta aqui que me fizeram, até já antecipo, se eu moraria hoje nos Emirados Árabes Unidos. Em Dubai, sem dúvida que eu moraria. Coisa que eu não faria se fosse lá em 2008, 2009. Se me perguntasse, voltaria para Dubai para morar lá? Acho que não. Mas hoje, dado que houve tanta mudança, que é um ambiente mais propício para estrangeiro, está muito mais flexível e tem incentivos reais para as pessoas ficarem aqui, fazer sua vida toda aqui, eu acho que é um destino, sim, a ser considerado. Mas, como tudo, quando se fala em imigração, você precisa pesar prós e contras. E o que você acaba fazendo é trocando de problemas. A questão é que os problemas que você vai assumir sejam menos piores do que os problemas que você deixa para trás. Então, por exemplo, muita gente que decide sair do Brasil é por conta da violência, a criminalidade, a falta de oportunidade, e por isso emigram. É importante que os problemas que vocês vão encarar no lugar de destino futuro sejam problemas menos insuportáveis do que os problemas que vocês encaram no Brasil. Para mim, essa conta que tem que ser feita. Mas cada lugar vai ter o seu problema. Isso é inevitável. Mas só voltando aqui à pergunta do Enaldo, a provocativa, né? Se é um paradoxo um liberal passar férias numa ditadura totalitária. Não é ditadura, como eu já falei. Mas isso faz você pensar como muitas vezes a democracia representativa, a democracia liberal do Ocidente, ela é até superestimada, porque a liberdade política não é tudo.
o direito a voto, de eleger governantes, não é tudo e muitas vezes isso pode resultar em perda de liberdade econômica, em perda de oportunidade, num ambiente mais hostil, com mais criminalidade, com mais pobreza, com mais desigualdade, e justamente o contrário do que muita gente esperaria por ser uma democracia liberal. E eu volto a falar, no caso de Dubai, que é uma cidade, estado, um emirado onde há muita liberdade econômica e há incentivos para o empreendedorismo e atração de capital humano, especialmente qualificado, para que venha para cá, mesmo sendo um local onde não há essa liberdade política. E apesar disso, muitos estrangeiros que vivem em democracias liberais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Austrália, decidem deixar os seus países com liberdade política, com liberdade de expressão, para imigrar para Dubai. Então, é preciso pesar bem as questões e entender que democracia não é uma panaceia e muitas vezes pode acarretar grandes problemas em termos de crescimento econômico, liberdade, até mesmo liberdade individual, não apenas liberdade política ou direito a voto. Mas é um tema interessantíssimo. Eu recomendo aquele livro do Hans Hermann Hoppe, que tem grandes problemas com esse livro também. Não é um livro que eu endosso por completo. Mas ele, neste livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, ele traz todos os problemas que são insolúveis da democracia e até coloca como contraponto um regime monárquico que muitas vezes é superior. E a gente vê isso em lugares como Dubai, onde a cidade ela é tratada como propriedade privada do próprio sheik. E pertence ao sheik, à família real. E por isso eles têm muito mais cuidado e zelo em perpetuar essa propriedade, em mantê-la produtiva, em preservá-la e não simplesmente desperdiçar recursos e exaurir todas as riquezas deste local. Pelo contrário, eles buscam preservar, por isso diversificaram a economia, para reduzir a dependência do petróleo, que hoje é uma parte bem pequena da economia de Dubai, de Abu Dhabi é bem maior. Eu estou falando para a esquerda aqui porque Abu Dhabi é para a esquerda onde eu estou olhando agora. Mas enfim, mas é um tema interessante comparar regimes políticos e os seus resultados práticos. Não é tão simples dizer a democracia liberal sempre vai ser o melhor resultado para a sociedade. Não, nem sempre. Aqui pergunta sobre a taxa de juros da Turquia, aqui do Anakozeka. Por que a taxa de juros na Turquia é tão baixa, mesmo sendo a inflação altíssima? Eu diria que um é um pouco a causa do outro. A taxa de juros é tão baixa lá porque foi reduzida por decreto pelo Erdogan, que é o primeiro-ministro, chefe de Estado, chefe de governo da Turquia, e que por conta dessa redução a forceps da taxa de juros, acabou desvalorizando e muito a taxa de câmbio da lira turca, que acabou resultando nessa grande inflação de preços. Então, na busca por marretar a taxa de juros, desvalorizou a taxa de câmbio e gerou uma enorme inflação de preços por lá. Aqui boa pergunta aqui do Rudy. O caso Americanas foi um expurgo no ciclo econômico de baixa ou apenas uma coincidência? As duas coisas. Primeiro, como eu disse antes, o cenário de alta de juros acaba sendo um catalisador para que casos como esse de fraude financeira sejam descobertos ou venham a ser revelados, mas é também uma coincidência, ou melhor, algo específico da empresa, porque é uma fraude. A gente está vendo outras empresas com problemas financeiros, como eu citei antes, Maísa, CVC, Tokstok, varejistas, mas não tem a ver com uma fraude, sim com a conjuntura econômica, alta de juros, desaceleração, que acaba trazendo problemas para a empresa. Então é uma questão do expurgo do ciclo econômico. Aqui do Diego Carvalho, agora muda de país com a família? Sobre Dubai? Não é o objetivo mudar de país com a família. Ou não estou aqui por causa disso. Aqui do Rodrigo, de forma geral, quais são os ciclos e em qual estamos? Bom, o ciclo econômico,
ele é o ciclo macro, digamos, de atividade econômica, de elevação, expansão da atividade econômica, depois de retração da atividade econômica. A fase que eu digo que a fase 1 de expansão costuma ser a mais longa, onde cresce emprego, vendas, produção, investimento. O ponto de inflexão é quando se esgota esse crescimento e vem a crise, e aí entramos na terceira fase, que é a fase da contração econômica, que costuma ser a mais curta. Então, normalmente, a economia está num período de expansão econômica. E aí depois, expansão, crise, contração, e aí vem a recuperação da economia e se inicia um novo ciclo de expansão da atividade econômica. É isso. E agora em qual estamos? Bom, no mundo, possivelmente já entrando numa retração, ou próximo de entrar numa retração, ou próximos do fim desse grande ciclo de expansão que tivemos, eu digo grande intensidade do pós-pandemia. Profunda recessão, crescimento rápido e agora possivelmente uma recessão. Aqui do FZ, acredita que o marketing digital é uma carreira promissora para os próximos anos? Eu diria que marketing digital é uma carreira promissora por muitos anos. Hoje, com a relevância da internet, das ferramentas digitais, você vai ter demanda por essa área por anos a fio, se não por décadas. Então, sim, marketing digital é uma carreira promissora. Aqui do Gui, essa demissão em massa de grandes empresas é sinal de recessão? Sem dúvida que a demissão que está ocorrendo em várias de tecnologia é um sinal de possível recessão, mas também é algo específico desse setor, que expandiu demais, contratou demais durante a pandemia, e isso aconteceu com várias empresas. A gente agora que consegue olhar com mais calma em retrospectiva, a verdade é que os anos da pandemia, com aquela redução de juros, com liquidez infinita, aquilo foi um estímulo econômico tão forte para o mundo inteiro, para vários setores, para várias empresas, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para o Brasil, que a gente está agora tendo que pagar essa fatura e reajustando e expurgando os excessos desses 2 anos de pandemia. Essa é a verdade. Então, sim, é um sinal de recessão, mas também, no caso específico dessas empresas de tecnologia, é um setor que talvez tenha sido mais afetado pela pujança, contratou demais, super expandiu toda a capacidade, toda a mão de obra, e agora está precisando retrair, contrair para real necessidade de trabalho, de mão de obra nessas empresas, nesse setor. Aqui, boa, do Matheus, grande amigo, me recebeu muito bem em Kyoto, no Japão, perguntando o seguinte: maiores diferenças entre o Japão e os Emirados? Voltaria a morar nos Emirados Árabes Unidos? Bom, essa é a pergunta que ele fez, que eu falei que hoje sim voltaria, se respondesse lá em 2009, diria que não. Mas, pois bem, principais diferenças entre Japão e Emirados? Olha, talvez seja a quantidade de nacionalidades, de expatriados, como é uma cidade muito mais cosmopolita, até um país mais cosmopolita. Se falar em Emirados Árabes Unidos, é um país pequeno, não, tem cerca de 10 milhões ou menos de 10 milhões de habitantes, sendo 13,5 apenas em Dubai, no Emirado de Dubai. Mas é uma diversidade de povos, de culturas, de línguas, assim, é impressionante. E essa é a grande diferença com relação ao Japão. Outra diferença é que é uma cidade que está crescendo muito. Assim, a região segue crescendo bastante, atraindo capital humano, atraindo capital financeiro. Isso também diverge bastante. Quem pensa em oportunidade, criar negócios, novos empreendimentos, hoje olhando para destinos no mundo inteiro, Dubai continua sendo um destino a ser considerado talvez muito mais do que outros. Realmente isso me surpreendeu bastante. Até perguntar, mas Dubai pode estar vivendo uma bolha? Hoje, comparando com o passado, se está num momento de bolha ou de excesso, é incomparavelmente menor do que foi lá em 2008, 2009. Mas pode haver correções, até porque o cenário de alta de juros em algum momento também vai impactar por aqui. Sim, é a demanda de crédito que vai diminuir, o custo do crédito vai ficar muito maior, então sim, aumenta. Mas aí que vem a situação particular e superior de Dubai nesse momento no mundo, é que está sendo um destino de refúgio de capital de muita gente. Então a situação da guerra na Europa beneficiou Dubai. Sim, a gente vê
as transações imobiliárias no ano passado de não residentes, ou a fatia de estrangeiros, mais de 15% foi de russo, a principal nacionalidade comprando imóveis na região. E sendo que as transações de russo, na sua maior parte, são à vista, então nem precisa de crédito, pelo óbvio, se quer tirar dinheiro do país, da Rússia, e ter uma forma de blindagem patrimonial de preservar seu patrimônio. Então, essas são as maiores diferenças entre Japão e Emirados. Aqui do Nelson, o que você aprendeu com a aula de economia do Boulos? O que a gente aprende com o Boulos é a retórica dele, é muito boa, a demagogia, o populismo, assim, tudo está presente. Mas realmente, economia, fundamentos sólidos de economia, não, isso brilha por sua ausência. Aqui, vamos lá, mais uma. O que deve acontecer com Dubai quando o petróleo finalmente acabar? Aqui do Mário. Na verdade, para Dubai, o petróleo já praticamente acabou. O PIB, as últimas estatísticas que eu consegui encontrar sobre o petróleo no PIB de Dubai é de menos de 2%. Então já houve uma forte diversificação para o turismo, como um centro financeiro da região, como um hub portuário e aeroportuário no Oriente Médio, com uma zona franca, especialmente nos portos, o porto de Jebel Ali, que é enorme. O que mais? No setor da própria construção civil, que tem seus momentos, seus ciclos, seus momentos de bolha ou de excessos, mas ainda assim, o petróleo já não é a principal fonte de receita para o Emirado. Coisa que diverge quando a gente olha para Abu Dhabi, onde sim a principal fonte ainda é o petróleo e as reservas lá são enormes, mas não é mais o caso de Dubai. Então, o petróleo, para todos os fins práticos, o petróleo em Dubai já acabou. Aqui, mais uma de Dubai. Praia de Dubai ou Balneário Camboriú? Dubai, incomparável. Aqui do Juninho. Não, já foi respondido, que era sobre a riqueza das nações do Adam Smith. Vamos ver o que mais. Boa, aqui, do Nicolas. Por que se mede endividamento de países por dívida PIB e não dívida arrecadação? É uma boa pergunta, mas eu diria que as análises são complementares. Normalmente é dívida PIB porque um governo ele tem poder arrecadatório sobre a economia de um país. Então, se a produção de um país aumenta, se a atividade econômica está crescendo, isso significa que o poder arrecadatório do governo é maior. Por isso a comparação normalmente é do déficit sobre PIB, dívida sobre PIB, porque o seu mercado, o que chama de o TAM, que é o Total Addressable Market, digamos assim, que é o mercado endereçável total, o mercado abordável total de um governo, é toda a economia do país. Então ele consegue aumentar a sua arrecadação se a economia crescer. Mas eu diria que é fundamental também comparar a dívida com a arrecadação, até para ter uma noção do quanto que a dívida e o serviço da dívida pesa na arrecadação tributária. Então são complementares as análises, mas servem propósitos ligeiramente distintos. Um é para entender o tamanho do poder arrecadatório do governo e outro para entender a situação financeira e a arrecadação e a dívida sobre a arrecadação efetiva de um governo. Aqui do Edmar. Quais instrumentos temos para definir a visão macro, fora as notícias e dados econômicos? Esses são os principais, entender os indicadores econômicos, é que você consegue medir a saúde da economia de um país, entender as intenções de um governo, a política econômica e a visão de mundo de quem está tomando decisão, porque aí você pode também prognosticar o rumo da economia. Outra forma importante, e eu sempre friso esse ponto, é você mesmo estar exposto à economia, trabalhando, produzindo, investindo como empreendedor, perceber os sinais que você vê na rua, os shoppings estão cheios, os aeroportos estão superlotados, os restaurantes estão cheios ou não, estão vazios, as estradas, enfim, tem várias formas de você perceber a pujança ou a depressão econômica simplesmente pelo olhar, pelo sentido. Então, eu diria que tudo faz parte da análise macro e é preciso utilizar todos esses instrumentos para chegar a uma análise mais definitiva, mais rigorosa e mais completa da economia de um país.
Até por sinal, falando disso, no meu caso, foi principalmente os sentidos, chegando em Dubai em 2008, entendendo a economia, percebendo alguns sinais e situações que eu nunca tinha visto em nenhum outro local do planeta, em nenhuma outra, nada nem parecido, que me fez intuir que aquilo não era natural ou sustentável. E aí você vai em busca de respostas, mas é importante circular, falar com pessoas, conversar com as pessoas, conversar com o taxista, conversar com o dono de restaurante, conversar com o lojista, conversar com o dono de fábrica, conversar com um pequeno comércio, conversar com trabalhadores, enfim, conversar com as pessoas. É muito bom que você vai pegando uma sensibilidade do termômetro da economia. Aqui, uma pergunta boa aqui do Mário. Viveria e trabalharia em Singapura? Sabe que é interessante que eu, comparando Singapura com Dubai, por exemplo, que também é uma cidade que não tem liberdade econômica. Dubai tem outros hábitos, porque tem uma influência claramente muçulmana, então para um ocidental, para um cristão, há choques maiores, coisa que praticamente não existe em Singapura, ou bem menos. Mas Singapura é uma cidade muito mais parada, comparada com Dubai, é muito mais tranquila, eu diria mais séria, e que não cresce tanto como cresce Dubai, até porque não tem a área que existe em Dubai. É diferente. Se eu tivesse que escolher entre Singapura e Dubai, preferiria Dubai. Mas também viveria e trabalharia em Singapura. Aqui boa pergunta provocativa, do Gabriel Soares. Uma pergunta honestamente e com o seu viés austríaco. Banco Central é mesmo independente? Não é independente em nenhum local do planeta. Ou quase em nenhum local do planeta, porque ele, economicamente, depende do fiscal. A sua política monetária, ela é realizada comprando e vendendo, ou emprestando e tomando emprestado títulos públicos, que é a própria dívida emitida pelo Tesouro Nacional do país. Então, como é que ela vai ser independente se o seu principal instrumento de política monetária é justamente a dívida emitida pelo Tesouro Nacional? Então, esse é apenas um argumento que me leva à conclusão de que não há real independência. Mas há formas de independizar ou de conceder mais independência no atuar do Banco Central para que o fiscal tenha menor influência. Mas uma independência completa, não, isso não existe. Até porque, aí voltando à primeira parte dessa resposta, ao comprar e vender títulos públicos majoritariamente como o instrumento principal de política monetária, isso significa que o Banco Central oferece um mercado cativo para o título público. Portanto, ele afeta preço. Ele pressiona o preço do título para baixo. Então, o próprio atuar do Banco Central, mesmo sendo autônomo, já beneficia o Tesouro Nacional ao baratear o custo de financiamento, o custo de rolagem da dívida do governo. Essa é a verdade. Seguindo aqui mais poucas perguntas e aí já vou encerrar. Aqui vamos ler. Aqui de uma pergunta então do Fábio. Como o pequeno investidor pessoa física pode dolarizar o patrimônio? Pois então, eu vou sempre recomendar, o que eu sempre recomendo, que vocês conversem com os assessores da Liberta Investimentos. No link na descrição do vídeo sempre tem ali para vocês clicarem e conversarem com algum assessor da Liberta, porque hoje, felizmente, há várias formas de dolarizar patrimônio e com uma facilidade incrível. Pelo próprio aplicativo da Liberta, com a XP Investimentos, você consegue fazer isso de uma forma tão amigável, com pouca fricção e com pouco capital, que realmente não há mais desculpa para dizer, não, eu tenho pouco capital, então eu não consigo dolarizar. Não, há muitas formas, há muitos instrumentos e as ferramentas estão aí à sua disposição e de livre ou de fácil acesso. Então, falem com os assessores da Liberta Investimentos. E com isso, encerro aqui mais um Urrich Responde. Espero que tenham gostado. E voltaremos na próxima semana, aí já de volta ao Brasil. E com isso eu encerro. Então, fico por aqui e um bom domingo, que tenham lavado as louças e já curado a ressaca de carnaval para quem gosta de carnaval. Eu não gosto de carnaval, mas enfim. Valeu, tchau. Ó, eu vou colocar aqui a torre de Dubai, deixa eu até colocar aqui o vídeo para cima, ó, pra vocês verem o Burj de Dubai. Vamos lá. Ó.
Lá está o Burj Khalifa, que era Burj Dubai e mudou o nome para Burj Khalifa.